ogni parte di me. Meraviglioso sei, meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Bom dia, caríssimos. Bom dia, igreja. Como é precioso retornar. Eu não consigo vê-los, mas o quanto é precioso saber que vocês estão olhando as nossas vidas aqui, e mais especialmente esta Igreja Batista do Bacaxiri, que tem cuidado das nossas vidas, de mim, da minha esposa, da Astrid. E é tão bom agradecer à igreja por esses 17, quase 18 anos que nós estamos ali na Itália. Como vocês viram ali, os batismos, o quanto Deus tem feito lá na Itália. E tem sido muito precioso. Porque aquela obra lá não é nossa, é de Deus. E Deus tem usado as nossas vidas, mas tem usado a tua vida. E aquela oferta que você faz, aquela oração que você faz, aquela mensagem que você não escreve, então tudo aquilo faz parte de uma obra que Deus tem feito ali na Itália. Nós já estamos ali hoje com 5 igrejas estabilizadas, crescendo, e quando nós chegamos lá éramos 19, e hoje nós estamos já com uma frequência de culto que passam de 400 pessoas, e é precioso ver os milagres que Deus tem feito. Igreja Batista do Bacaxiri, grazie, muito obrigado. E é muito precioso ver que nesse muito obrigado de aquilo que a igreja tem feito conosco lá na Itália e cuidado da obra missionária. E hoje nós vamos falar de fé. E a obra missionária é fé, a nossa vida é fé. Ou seja, além que os olhos possam ver. Muito preciosa essa frase e uma fé extraordinária. É nisso que nós temos que caminhar, temos que viver. É isso que Deus quer de nós como pessoas, mas como igreja. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 11, versículo número 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade, a possibilidade de falar, de escutar, de viver a Tua palavra, a Tua mensagem. Nos guia, Pai. Misericórdia, Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Como está a experiência com o coronavírus? Quando chega essa história de coronavírus, nós ficamos pensando, e agora? Aquele bichinho, que nem é bichinho, né? Tão pequenininho que tira um pouco de nós toda a segurança. E as informações são um pouco conflitantes. E aí nós ficamos pensando, e agora? E agora? O que vai acontecer? E é nesse momento o quanto é importante que os nossos olhos têm que começar a entrar numa nova experiência com aquele que cria tudo, inclusive a nossa vida, que é Deus. O problema é que nesse momento, quando as pessoas começam a dizer, não se preocupe, vai dar tudo bem. Não se preocupe, as coisas vão acontecer bem, tranquilo, vai acabar logo. Sabe, tantas vezes nós transformamos a nossa fé em algo místico e não uma experiência com Deus. Tantas vezes nós transformamos a nossa fé em algo muito mais místico que um caminhar com Deus. Por isso que a fé extraordinária é algo que tem que vir do sobrenatural de Deus e entrar nas nossas vidas. A fé, o sobrenatural de Deus, é algo que o próprio Deus começa a inserir, colocar nas nossas vidas, no conhecimento de Deus, eu começo a descobrir o que é a fé. Por isso que a fé é onde o meu raciocínio não consegue chegar. A minha fé é uma intimidade com o Deus. A minha fé é saber que aquele Deus é que vai me responder. Por isso que a fé tem que ser algo que os meus olhos ainda não viram. De outro modo, não é a fé.
Por isso que a minha visão é limitada, mas a fé me leva para algo muito maior. Eu só consigo ver a situação do momento, mas a minha fé, ela me leva a ver algo muito maior. E esse é o segredo de uma fé extraordinária, onde os meus olhos possam olhar além. E antes de falar um pouco de Noé, vamos lembrar de alguns personagens que Jesus encontrou na história e que viveram experiências de fé. Vamos lembrar de centurião, Mateus 8, versículos 8, 10 e 13, somente para ser um resumo da história de centurião, que tinha um servo que estava doente. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e meu criado há de sarar. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O centurião, os olhos dele nunca tinham visto uma cura assim. Mas o olhar além foi na busca de quem tem autoridade para curar. E ele olhou a Jesus, e a cura chegou. Em Cristo, os olhos dele viram o além, viram a cura. Mateus 15, 28, Jesus estava falando com uma mulher cananeia. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Os olhos dela ainda não tinham visto uma cura assim. Nos olhos dela ainda não tinham visto algo extraordinário. Mas o olhar dela foi na busca de Jesus. Em Cristo, os olhos dela viram o além, viram a cura. Mateus 9, 22, uma outra mulher com fluxo de sangue. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente aquela mulher ficou sã. Novamente, os olhos daquela mulher nunca tinham visto um milagre assim. Em Cristo, os olhos dela viram além, viram a cura. O quanto é precioso ver esses personagens que buscaram encontrar em Cristo, em Deus, a resolução, a solução dos fatos. Temos ainda para a história de Bartimeu, Marcos 10, 47, 51 e 52, somente esses 3 versículos. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E aqui nós podemos dizer literalmente, aquele homem nunca tinha visto uma fé, e com seus olhos agora ele pôde contemplar a Jesus. Os olhos dele viram além, viram a cura, viram a restauração. Ele nunca tinha visto algo assim. A fé é crer em algo que eu nunca vi. Está fora do meu raciocínio. A fé é crer, é ter certeza, é ter segurança de algo que eu ainda nunca vi. Por isso que os nossos heróis da fé, ali em Hebreus capítulo 11, ali nós começamos a ver de personagens como nós. Eles começam a caminhar e ter experiências com Deus de algo que eles nunca viram, mas tinham certeza que aquele Deus estava agindo. Nesse momento onde tantas vezes temos a insegurança, Deus está dizendo: calma, eu continuo a ser o Deus. Eu continuo sendo o Deus, o mesmo Deus da história de Noé, o mesmo história de Bartimeu, daqueles outros personagens. Eu continuo sendo o Deus dessa história. E onde está a tua fé? Repousa, descansa. Eu estou aqui para fazer os milagres na tua vida. Descansa. A fé é extraordinária, os meus olhos vão ver além. A fé é extraordinária, eu posso ver algo que eu ainda nunca vi.
Por isso que a história de Noé é uma história especial, é preciosa. Porque ele creu na palavra de Deus. Ele faz uma arca com todas as medidas, e que não eram pequenas. Ele não fez um barquinho, ele fez uma arca. Virá um dilúvio, chuva, algo que não tinha acontecido. Noé nunca tinha visto. Eu começo a imaginar Deus chegando para Noé e diz assim: ô tchê, vem aqui, rapaz. Eu te vi que tu era um homem justo, íntegro e caminhava comigo. E tu és um homem justo, íntegro e caminha comigo. Vem cá, te aproxega. E eu vou te dar aqui umas ordens agora. E tu vai fazer a arca desse jeito. Porque virá um dilúvio. Noé nunca viu uma chuva. Mas ele começou a pensar, a olhar e a construir aquela arca. E a começar a olhar e ver aquela arca que estava sobre aquelas águas. Ele começou a pensar, a olhar e a fazer. Porque ele, caminhando com Deus, ele acreditava naquele Deus que falou de algo que era impossível naquele momento. Mas ele obedeceu, e não importa o que a gente falava, as pessoas falavam dele, ele continuou a fazer, porque ele acreditava no Deus. Eu gosto muito da história de Noé, porque tem 2 versículos preciosos aqui. Gênesis 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. A fé é certeza de que aquilo que o Senhor diz acontecerá. Aquilo que o Senhor falou contigo acontecerá. E o Senhor tem revelado tantas coisas na sua palavra, acontecerá. E muitas vezes nós não conseguimos acreditar e justificamos a palavra de Deus, tentando fugir, entrando no raciocínio humano, e estamos perdendo de viver uma experiência de fé com Deus. Uma experiência única de ver o sobrenatural de Deus, de ver algo que eu ainda não vi. E Deus quer me ensinar a isso, mas eu tenho que aprender a confiar nesse Deus. Noé confiou. A palavra de Deus é completa, é uma palavra de segurança. Não é uma experiência mística. Tantas vezes nós queremos criar um misticismo sobre a palavra de Deus, sobre a pessoa de Deus, e não é assim. É um conhecimento profundo, real com Deus, e isso me leva a crer no Deus, a acreditar no Deus. Deus não é um homem para mentir. Aquilo que ele faz, aquilo que ele diz acontecerá. Por isso que a fé é ligada à pessoa de Deus. Nessa história de Noé, demonstrou qual modo ele podia ver além dos olhos. Por quê? Porque Noé decidiu caminhar com Deus. O que é um caminhar com Deus? Quando você tem os seus amigos e você vai dar uma caminhada no parque, dar uma caminhada nas ruas, isso é algum tempo atrás, não agora, né? Como que era? Você estava falando com ele. Você estava trocando palavras com ele, estava conhecendo ele. E conhecendo esse teu amigo aí por 2 anos de caminhada, 3 anos de caminhada, você conhecia bem ele. O caminhar com Deus é assim. Se eu não caminho com Deus, eu não confio em Deus. Se eu não caminho com Deus, eu não conheço Deus. O caminhar com Deus é conhecer Deus. O caminhar com Deus é confiar em Deus. Porque esse Deus começa a se revelar a mim a cada momento que eu estou caminhando com Ele e descobrindo quem é Ele. Por isso, Noé fez aquela arca. Noé tinha uma fé extraordinária. Noé começava a olhar além, porque ele confiava naquele Deus que ele conhecia, que ele caminhava. Tu caminhas com Deus? Tu tem caminhado com Deus? Como é a tua experiência da vida? Nesse período que a maioria do tempo tu estás a casa, o quanto é precioso começar a caminhar com Deus, conhecer a Deus, é pegar a palavra de Deus e começar a entender princípios e valores que tu ainda não entendes. O quanto é belo para nós caminhar com Deus, sentir segurança. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acredito que Deus permitiu toda essa história, creio, para que eu possa me agarrar
ainda mais nesse Deus que muitas vezes era desconhecido para mim. Noé foi chamado por Deus. Deus olhou para Noé, porque Noé caminhava com ele. O sonho de Deus é caminhar contigo. Interessante que em Gênesis capítulo 3, Deus, quando veio ao jardim para estar com Adão e Eva, para caminhar com eles, porque era assim a vida de Adão e Eva, era um caminhar diário com Deus. Mas eles pecaram, decidiram caminhar conforme eles queriam. O sonho de Deus é caminhar contigo daquele mesmo modo no jardim. O sonho de Deus é caminhar contigo como caminhava com Noé. E quando eu começo a caminhar com Deus, eu descubro a grandeza, a profundidade desse amor, a beleza dessa pessoa, desse ser, desse Deus. E agora eu entro em uma segunda característica de Noé, a integridade. A minha vida começa a transmitir a pessoa de Jesus Cristo. Integridade não significa que tu é uma pessoa perfeita. Integridade é que tu é no total, íntegro no teu viver, na tua vida moral, íntegro na tua vida ética, na tua responsabilidade. A integridade de Noé, naquele momento, demonstrou que ele estava demonstrando quem era Deus às pessoas. A minha integridade é que as pessoas possam ver Jesus Cristo na minha vida. Por isso que Deus viu em Noé uma pessoa íntegra. E disse, mesmo que a terra hoje está vivendo neste modo, eu vi em Noé íntegro. Esse homem que caminha comigo é justo. E por esse homem, essa família será protegida. Deus quer que a minha integridade seja visível neste mundo. O quanto é precioso quando as pessoas hoje estão inseguras. O quanto é precioso eu compartilhar esse Jesus Cristo com integridade. E que as pessoas possam olhar para mim e dizer, tudo isso, mas emprego, trabalho, recursos, etc, etc. E você está bem. E tu pode dizer, eu caminho com Deus. Eu confio em Deus. E eu sei quem é esse que está comigo. Eu não me preocupo. E eu posso viver essa situação que vai ser um breve tempo. Muito bem. Isso é integridade. E aí, quando tem essa integridade, esse conhecimento de Deus, entra no terceiro princípio que Noé te ensinou. Obediência. Obediência não é concordar. Eu só faço se eu estou de acordo. Isso não é obediência. Obediência é fazer mesmo que a minha mentalidade humana, o meu raciocínio diz, não dá. Mas eu creio nesse Deus e o farei. Pode imaginar Deus dizendo a Noé, faz isso, isso, isso. E Noé dizendo, nunca choveu. Esse Deus dizendo que as águas vão subir e que essa arca pesada vai ficar flutuando. Eu nunca vi isso. Mas como ele caminhava com Deus e era íntegro, ele confiou nesse Deus. E viveu muito tempo construindo aquela arca. E ele fez obediência. Por isso que Noé fez tudo conforme Deus comandou. Como era a tua obediência a Deus? Quando a palavra te diz alguma coisa que para ti... Não. Aí tu começa a dizer, mas se Deus afirmou na sua palavra, e eu conheço esse Deus, eu vou fazer. E quando eu faço como Deus me ensinou na sua palavra, porque a fé vem pelo conhecimento da palavra, e quando eu faço isso, eu vou ver depois as bênçãos daquela decisão pela qual eu fiz. Eu vou ver as bênçãos daquela decisão de confiar, de crer, de ter a fé naquela palavra do Senhor, e eu vou ver o resultado disso, eu vou ver o fruto disso. Por isso que a obediência segue depois um conhecimento completo de Deus. É essa a fé extraordinária. É isso, o olhar além. É isso que Deus te ensina. Por isso que a minha fé deve estar naquele que é o único e que faz o impossível tornar visível. O impossível de uma arca estar flutuando se tornou visível. O que é impossível para ti vai se tornar visível se você obedecer a que Deus está te dizendo, te falando. A minha fé deve estar ligada naquele que pode todas as coisas.
Tem outro personagem que eu gosto tanto no Antigo Testamento, viveu tantos capítulos difíceis, mas no capítulo 42 tinha Jó que diz assim: agora eu reconheço que tu podes tudo. Capítulo 42, versículo 2. Eu reconheço que tu podes tudo. Versículo 5. Os meus olhos tinham ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Eu saí daquela experiência dos outros, agora a experiência é minha. Não somente eu ouvi, meus olhos te veem, e tu podes tudo. Tu crê neste Deus? Se tu queres uma fé extraordinária, ver o sobrenatural de Deus e crer naquele que os homens, ou tu prefere crer naquele que os homens dizem que não é possível? Tu quer uma fé extraordinária? Começa a acreditar no Deus e naquilo que os homens dizem que é loucura, mas continue firme naquilo. O milagre de Deus vai acontecer. Eu creio no Deus de milagre. Tu deves decidir em caminhar com Deus, estar junto com Deus. O que está impedindo você de caminhar com Deus? É o momento de uma decisão tua. Deus, quando fala, acontece, pois o seu falar é o sim, é o não. Deus, quando fala, acontece. E o último versículo que eu gostaria de deixar, 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E nós amamos a Deus quando obedecemos a Ele. A fé extraordinária é a certeza de que algo novo irá acontecer. A fé extraordinária é a certeza de que algo novo irá acontecer, o extraordinário acontecer. E a tua fé, onde está? Somente posso haver a fé se conheço Deus como Ele realmente é. Fé é ver o invisível, é receber o impossível. Como está a tua fé? O teu caminhar com Deus, a tua experiência com Deus, a tua integridade de vida. Você está vivendo por fé ou mais pelo teu raciocínio? Comece a caminhar com Deus e tu verás grandes milagres. Vamos orar? Nosso Pai, a fé é preciosa, é uma dependência em Ti, é um crer no Teu milagre, no sobrenatural. Muito obrigado, Deus, porque Tu nos ensinas, Tu nos prometes, e aquilo que Tu nos ensina, nos promete, acontece. E que a nossa vida não seja uma vida religiosa, de viver de religião, mas viver de experiência com Deus vivo, que és Tu. Um caminhar contigo, em caminhar de um conhecimento profundo contigo. No nome de Jesus, que as nossas vidas sejam marcadas de sermos heróis para as futuras gerações, porque acreditamos, cremos e vivemos uma fé extraordinária e um Deus poderoso que és Tu. No nome de Jesus, que as nossas vidas sejam transformadas. Amém, Senhor. Amém? Que um dia a futura geração possa dizer: aquela pessoa tinha uma fé extraordinária, porque os milagres aconteciam com aquela vida. Deus te abençoe. Uma grande jornada, um grande dia. Amém.